Fala galera, tudo bem com vocês? Só alegria? Bora aí para mais uma aula de Geografia com o professor Plaça? Hoje o tema é um tema bastante interessante, um tema bastante importante para vocês, porque vai envolver justamente a geomorfologia, principalmente do Brasil. Tudo bem? Mas para a gente poder falar da estrutura geomorfológica do Brasil, a gente precisa lembrar algumas paradas aí. E a primeira parada que a gente tem que lembrar é o que é geomorfologia, certo? A geomorfologia basicamente é o estudo das formas, né? E a origem das formas, ou seja, quando eu estudo as formas, eu estudo basicamente o quê? O relevo, não é? Então eu estou estudando as formas superficiais, se são aplainadas, se as altitudes são elevadas ou baixas, se são irregulares, enfim, né? É o que usualmente você chama de relevo. Então, as formas do planeta são influenciadas por vários e várias condicionantes. E é aí que a gente tem que ficar atentos, tá? As condicionantes que ajudam a produzir as formas do relevo. Belezinha? Então, é isso que a gente vai focar nessa aula, tá? Quais são essas condicionantes, como elas se comportam, como elas interagem e, principalmente, o resultado que elas nos propiciam, tá bom? Então, cola aqui comigo e vamos lá. Aqui, ó, o nome que a gente dá para isso são os agentes de relevo. Então, toda vez que você usa o termo agentes de relevo, são justamente as condições que vão produzir essas formas superficiais. Então, ó, se liga no que eu vou falar, se liga na dica do nome que vai ser interessante. Quando o agente, ele constrói, né? Olha o termo que eu estou usando, ele constrói é porque ele está aumentando, geralmente para cima, ele está colocando coisas na superfície, geralmente esses agentes têm influência do interior da Terra, principalmente do manto. Por isso que a gente vai ver que são os agentes internos. E aí existem os agentes que pegam isso que foi construído e vão destruindo. Destruindo não, né, professor? Vamos usar um termo melhor. Eles vão modelando. Por isso que a gente vai usar o termo de agentes modeladores do relevo, tá? Então, isso é legal. Quando você usa o termo modeladores, agentes destrutivos, eu já ouvi até esse termo, né? Agentes destrutivos. São os agentes que vão desgastar o relevo. Geralmente são externos. Então se liga aí, dá uma notada nisso, tá? Agentes destrutivos ou modeladores. Qual é o termo que você vai ver com muita frequência? Modeladores, tá? Eles são externos. Modeladores são externos, tá? E os agentes construtores, tá? São os agentes internos. Tudo bem? Vamos ver então cada categoria? Então bora lá. Para começar aqui, vamos falar desses agentes internos. Os agentes internos também são chamados de agentes endógenos, tá? Vamos lá, professor, como escreve isso? Endógenos. São os agentes endógenos de formação do relevo, né? Então é tudo que vem das entranhas do planeta. E, gente, vamos lembrar? Quando eu falo das entranhas do planeta, do interior do planeta, basicamente eu estou me referindo a qual camada? Estou me referindo a quem? Ao manto terrestre, né? Vamos dar uma recordadinha de geografia geral para a gente puxar esse gancho? O manto terrestre é a camada mais espessa do planeta Terra, certo? E ela é subdividida em várias partes. O manto que interessa para a gente é o que a gente vai chamar de astenosfera, tá? A astenosfera, ou manto superior. É a partezinha do manto mais fininha, perto da crosta, que é de lá que a gente tem a origem do magma, não é? O magma que quando sai, derrama na superfície e forma estruturas basálticas. Basalto lembra pedra preta de rio, né? Pedrinha que gruda no solo do seu sapato quando você está andando, tá, no asfalto, né? O basalto, uma pedra muito importante, tá, de origem vulcânica, tá? De origem do manto. Belezinha? Outra pedra importante, eu vou falar pedra agora, porque eu estou usando construção aqui de exemplo, são as pedras que a gente usa para fazer o chão de granito, né?
Lembra? Pia também, os caras fazem, usa muito em casa, né? Geralmente, a mais comum é aquele cinza com pontinhos pretos, né? Na construção você fala pedra, na geografia a gente fala são as rochas graníticas, beleza? Então, você lembra desses caras aí que tem origem do manto. As basálticas são rochas vulcânicas e os granitos são rochas intrusivas plutônicas, né? Eu não vou entrar muito em detalhes disso porque isso é geografia geral, beleza? Então, em outra aula você vai ver essa classificação de forma muito mais caprichada. Mas é bom lembrar. Então, qual é a principal formação de rochas que deram origem ao relevo brasileiro? Tá? Opa, risca aqui. Vamos lá. São os basaltos, que são as rochas vulcânicas. Belezinha, galerinha? Tá tranquilo? Melzinho na chupeta? Então, bora lá. Outro processo muito importante de produção de relevos são os tectonismos, né? Tectonismo tem a ver com o choque de placas, né? Com o movimento das placas tectônicas, certo? E tem também os abalos sísmicos que tem a ver com movimentos e acomodação da crosta terrestre, beleza? Então, quando tem, geralmente muito comum no Brasil, né? Norte de Minas, você vai ter bastante tectonismo produzido bastante abalos sísmicos produzidos por acomodação da crosta, né? Onde você tem morrarias, não é? Os mares de morros do Aziz Absaber. Vamos falar disso em outra aula, beleza? Então é bastante importante lembrar, tá? Que esses relevos irregulares, montanhosos, tal, podem ser passíveis de te produzir como resultante abalos sísmicos. Então, sim, há abalos sísmicos no Brasil. Há algum tectonismo no Brasil, porém muito fraco. Então vamos lá. Galerinha, próximo item, tectonismos e falhas, tá? Vamos lá. As falhas e a epirogenia é um processo bastante importante aqui na geografia, tá? E por que eu vou falar? Porque o nosso Brasil, a gente tem vários relevos que nos produzem, ó, esses tipos de formação, a heterogenia positiva e negativa, né? O que seria heterogenia positiva e negativa? Dá uma observada. Na heterogenia negativa, o que aconteceu com o bloco rochoso? Ó, ele desceu, tá bom? Ele desceu, tá? Galera, dá uma observada agora na heterogenia positiva. Aqui, o bloco rochoso é jogado para cima, tudo bem? Então, isso acontece no território brasileiro. Tá? A gente tem formas no território brasileiro que são rebaixadas ou que são soerguidas, né? Que formam o rebaixamento e o soerguimento, tá bom? Vamos aqui voltar aqui no slide que eu vou mostrar para vocês uma perspectiva aqui interessante, ó. Repara aqui, tá vendo que bem nesse riozinho aqui que ficou rebaixado, tá me formando um vale, tá? E aqui em cima tá me formando um relevo mais soerguido. Isso aqui a gente chama de Graben e Horst, tá? São os Graben e Horst. Isso aqui é comum ali no sudeste brasileiro. O vale do rio Paraíba, Paraíba do Sul, né, entre São Paulo e Rio de Janeiro, vai ter essa formação de Graben e Horst, beleza? Então, é esse tipo de formato, tá? Lembrando que todo movimento epirogênico são movimentos verticais das placas e são geralmente muito lentos, tudo bem? Bom, as falhas, a gente tem três tipos básicos de falhas, tá? São as falhas, né, normais, olha aqui, ó, cadê a normal? As falhas, tá, inversas, que é essa aqui do lado, e as falhas deslizantes, que são laterais, beleza? Como que funciona isso, jovens? Na falha normal, repara assim, que o bloco desce e separa, né? Ele vai no movimento de descida e separação. Na falha inversa, na verdade, é compressivo o movimento, é como um bloco sendo comprimido em direção ao outro e aí ele sobe, né? Tá fazendo pressão, 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 subiu. Na normal, ele tá fazendo para o lado oposto e desce, ele puxa para fora e desce, tá? Na compressão inversa, quer dizer, que é a compressão, um pressiona o outro e acaba subindo. Beleza? Então isso é bastante importante de ser analisado. O Brasil tem várias formações de falhas, tem Graben e Horst, então a epirogenia e falhas são presentes no território brasileiro e influenciaram o nosso relevo.
beleza? Já um outro tipo de movimento que não vai influenciar o território brasileiro agora são os dobramentos modernos. Lembra o que é o dobramento moderno? É quando a rocha, uma placa, se choca com a outra e uma placa, ó, acaba dobrando. Ó, observa aqui minha mão que está, essa mão aqui, ó, a mão do relógio, ó. A placa se choca e acaba dobrando, beleza? E quando ela dobra, a gente chama isso de dobramentos. E agora eu te pergunto, por que que dobra? Dobra porque essa rocha tem uma maleabilidade que permite ser dobrada. Tá? Rochas mais rígidas não vão dobrar, elas vão quebrar, beleza? Então, vão falhar, né? Então, geralmente, rochas sedimentares são as rochas que vão sofrer o dobramento. O Brasil tem dobramentos modernos? Não. Os dobramentos que fundaram aqui a geologia brasileira são dobramentos muito antigos, tá? São bastante antigos. Por isso que são chamados de dobramentos antigos, né? Enfim. E esses dobramentos já foram extremamente desgastados ao longo dos tempos pelos agentes, lembra? Destruidores ou modeladores do relevo, que são os agentes externos. Então a gente não tem formas de dobramentos consideráveis no relevo brasileiro. Beleza? Os dobramentos antigos viraram agora morrarias. Tudo bem? Bora lá então? Galera, ó, vamos dar uma olhadinha aqui em dois processos também importantes que são as regressões e transgressões marinhas, né? Quando você observa esta imagem, o que vai te chamar a atenção, né? Primeiro, o que é a regressão marinha? É quando o mar vai recuar. Isso vai acontecer provavelmente porque esse bloco continental sofreu uma epirogenia positiva, foi para cima, soergueu, logo o mar recua. Tá? A transgressão é quando geralmente esse bloco continental sofre uma epirogenia negativa, abaixa e o mar invade, tá bom? Isso é comum, por exemplo, em Países Baixos, né? A Holanda, né? Sofreu aí forte interferência porque o mar penetrou e ocupou parte do território. E eu quero que vocês prestem atenção aqui embaixo, tá vendo aí, galera? Bem embaixo da água, ó, esse pedaço aqui que eu tô com laser, neste pedaço aqui, o que acontece? O mar, ele invadiu a parte do continente, não é? Então a parte estrutura geológica embaixo dessa água aqui não é pertencente ao oceano, e sim ao continente. Então esta parte aqui eu vou chamar de plataforma continental, ok, galerinha? Então essa parte aqui a gente chama de plataforma, tá? Continental. Beleza? O que isso significa? Isso significa que, por mais que quando você olha na superfície isso seja mar, você está olhando o oceano, debaixo a estrutura geológica não pertence ao oceano. Pertence sim a quem? Pertence ao continente. E isso vai ser muito importante para definir territórios que a gente vai falar em outro momento. Belezinha? Tranquilo, galera? Então bora lá. Bom, vamos falar um pouquinho agora justamente do vulcanismo, tá? O vulcanismo é outro processo muito importante de formação dos relevos, tá? E foi também importante na concepção do relevo brasileiro. Durante a separação, a famigerada separação da Pangeia, quando a África e a América do Sul se separam, né? E outros continentes também, tá? Nós tivemos uma grande erupção magmática nesse processo e que formou boa parte da estrutura geológica brasileira. A estrutura basáltica brasileira, que eu comentei com vocês no começo da aula, foi muito influenciada por vulcanismos numa era chamada Mesozoica, né? O Mesozoico é a era intermediária. Vocês lembram disso? Então vamos anotar aqui, né, professor? Mesozoico. Você tem que lembrar o quê? Intermediário, né? Beleza? É a era intermediária no Mesozoico, quando a gente começa a ter, ali no meados do Mesozoico também, vai começar os processos de separação da Pangeia. Beleza?
Então é importante, e quando essa Pangeia se separa, você cria um sistemas de vulcões, sistemas enormes de vulcões ali que vão ajudar a formar o Oceano Atlântico e vão ajudar a formar a base basáltica do território brasileiro. Olha que interessante, alguns acreditam que isso tenha sido o maior derramamento magmático da história do planeta. Olha que massa! Então as pedrinhas do nosso asfalto talvez pertençam, tá, ao maior evento vulcânico que o planeta já viu. Curioso, né? Interessante. Certo? Então, ó, eu coloquei aqui para destacar 2 parágrafos para vocês não esquecerem, tá? Vulcanismo, tá? Não precisa ter só a erupção do magma, tá? Não precisa ter necessariamente o derramamento magmático para ter uma erupção daquele vulcão, tá? Ele pode expelir fumaça, rochas, então você tem vários tipos de processos de erupções vulcânicas, beleza? Geralmente, os vulcões estão localizados, né, nos limites de placas. O Brasil tem zonas limítrofes de placas? Quer dizer, perdão, o Brasil está em alguma zona limítrofe de placa? Não. As zonas limítrofes de placas mais próximas ao Brasil são ali na costa ocidental da América do Sul, no Chile, Peru, Equador, enfim, né, os países andinos. Então, o Brasil, recentemente, no período do Cenozoico, não apresenta significâncias, vulcões significantes, né? Beleza? Então a atividade vulcânica não é presente no Brasil recente, beleza? Mas foi importante no Brasil, lá do Mesozoico, para formar a estrutura basáltica que nós temos. Certinho? Outros perfis de vulcões também que são bem comuns são os vulcões por hotspots, né? E aqui você não precisa estar em zona limítrofe de placa. Olha que interessante, eu vou comentar aqui rapidão, tá? Isso aqui é geografia geral, mas é importante de você lembrar essa parte geomorfológica, que são os vulcões que formam, né, o Havaí, por exemplo, né? Eles são pontos de fraturas na crosta, ali no meio do Pacífico, que permitiram, né, o vazamento, o derramamento magmático durante milhões de anos. É um processo super recente, né, formando cordilheiras submarinas, tá, formando ilhas essas no Havaí que até hoje estão em processo de formação, não é? Tem algumas ilhas que estão em erupção o tempo inteiro lá no Havaí. Isso é bem interessante. Tudo bem? Aqui é um mapinha que eu coloquei aqui para vocês, para vocês localizarem essas ilhas. O que é interessante? Olha aqui, ó, essa ilha aqui, olha a idade dela, ó, olha a idade dela, menos de 1 milhão de anos. Isso na geologia, galera, 0,8 milhão de anos, 800 mil anos, é nada, nada. A gente está falando de um planeta de 4,6 bilhões de anos. Então você concorda comigo que qualquer idade aqui é insignificante perto da idade do planeta Terra. Fechou? De boa? Massa, né? Então vamos falar um pouquinho de abalo sísmico? Vamos, claro que vamos. Bom, quando a gente fala de abalos sísmicos, os tremores de terra, é sempre importante lembrar a ideia de hipo e epicentro. Quando eu falo hipocentro, olha aqui que interessante. O hipocentro, olha no mapinha aí que eu estou riscando. É lá no interior da Terra a origem do tremor, né? É lá na crosta, lá embaixo, onde esse tremor se originou. Então, geralmente, este hipocentro, tá, ele vai ter a principal liberação de energia, é o início do tremor. Porém, para você que está na tua casa, principalmente se você estiver no Japão, o que vai interessar é a superfície, né? Você quer saber onde você vai sentir esse tremor na superfície. E aí vem o conceito de epicentro, que é o ponto sentido na superfície do planeta. É o ponto na superfície com a maior vibração. Fechou? Hipocentro, dentro, epicentro, superfície. Tranquilo? Não esqueça. Epi, superfície, hipo, dentro da crosta. E para medir tremor, tem a nossa boa e velha amiga escala Richter. Lembra da escala Richter? Lembra, né? A escala Richter é esse mapa não, né, professor? Essa escalinha aqui, essa régua que vai medir a intensidade. É uma escala logarítmica que vai medir de 0 a 10. Obviamente, né, que 0 não tem tremor e 10 enfim, né, a destruição total. Então a gente não usa o 0 nem o 10, a gente bota entre 0 e 10 que fica 1 e 9, tá? Aqui eu gosto de botar um corte importante.
Ó, bem aqui, tá? Terremotos abaixo de 6 geralmente não atrapalham muito a vida das pessoas, tá? São terremotos pequenos e os danos que esses terremotos vão causar vai depender muito da infraestrutura do local. Obviamente, né, gente, se acontecer um terremoto na escala Richter 5, no Japão, isso aí não é nada. O Japão tem milhares de terremotos por ano. Vou repetir, o Japão tem milhares de tremores de terremotos por ano, tá? Então são terremotos de baixa dimensão. Porém, um terremoto na casa de 5 graus, na escala Richter, num país como o Haiti, estraga, causa danos. Lembra do terremoto no Haiti, que foi na casa dos 7,5, tá? E destruiu, matou mais de 200 mil pessoas em 2010? Absurdo, né? O mesmo terremoto no Japão, tá? Pode matar? Pode, mas a chance é pequena. Vai causar dano? Vai, mas nada que vai ser uma catástrofe igual foi o Haiti, tá? Então é muito importante observar essa perspectiva da escala Richter. E aí alguns terremotos acima de 9 na escala Richter, 9 alguma coisa, já aconteceram sim, inclusive aqui perto no Chile, tá? Chile, Japão, a gente já observou tremores assim. Beleza, galera? Tranquilos agentes internos? Então vamos lá recapitular comigo? Agentes internos, vulcanismo, tectonismo e abalos sísmicos, né? Abalos sísmicos e tectonismo se trabalham juntos. E o vulcanismo, erupções vulcânicas, são os agentes que vão trazer, vão modelar para cima, principalmente o nosso relevo, beleza? Ou produzindo erguimentos e rebaixamentos da crosta, tá? E também produzindo morrarias, montanhas e afins. Agora vamos falar um pouco dos agentes modeladores ou agentes externos. Qual é o termo que eu uso para agentes externos? Eu vou usar o termo exógenos. Então, quando eu uso agentes exógenos, são os agentes externos que vão modelar o relevo. E aí é fácil, né, galera? Você vai lembrar do vento, da água, tá? E basicamente da gravidade. Aí o vento, né, eólico, obviamente, água. Aí você vai pensar no pluvial, tá? No marítimo, no fluvial, no glacial, né? Efeito das geleiras e tal, e assim por diante. Beleza? Então, isso é importante. E a gravidade vai ser relevante porque vai jogar tudo para baixo, tá? Os agentes externos vão moldando as rochas, e aí a gente cai num conceito muito importante que aparece em prova com bastante frequência, que é o conceito de intemperismo. Olha aqui, galera, o que é o intemperismo? Tá? Ó, vamos botar aqui. É o processo de desgaste e decomposição das rochas, tá? Então, o que é intemperismo? É um processo que vai desgastar e decompor rochas, tá? Então, quando isso acontece, a gente fala que intemperizou. E toda rocha desgastada ou decomposta vai me produzir sedimentos. Intemperismo, vamos lá, produz sedimentos, né? Esses sedimentos podem ser inorgânicos, quando vêm de origem da rocha, são os inorgânicos, mas esses sedimentos podem também reter elementos orgânicos, não é? Por exemplo, quando você tem restos de florestas que se misturam com essas rochas que foram intemperizadas. E aí você pode ter uma composição de sedimentação com matéria orgânica, não é? Enfim, isso também vai ser importante, que é a formação dos solos. Os intemperismos, na verdade, a gente tem 3, aqui eu botei 2. Eu vou explicar por quê. O terceiro é o biológico, tá? Mas por que eu não botei intemperismo biológico? Você vai entender porque geralmente o intemperismo biológico está associado ao químico, a maioria das vezes, ou ao físico, e eu vou explicar o porquê. Bom, no intemperismo químico, o que você vai destacar? Primeiro, a decomposição das rochas num processo, né, de soluto-solvente, né? Qual é o solvente universal? Não é a água, tá? O que vai dissolver tudo, né? A água. Então a água é o principal agente químico do intemperismo. E qual é o grande processo, qual é o grande elemento que vai acelerar as reações?
o calor. Então, o intemperismo químico, ele vai ser um processo que vai depender muito do meio hídrico, né, de água e de calor. Então, eu concluo o seguinte, ambientes que eu tenho muito calor e muita umidade, eu vou ter muito intemperismo, tá? O intemperismo químico é mais forte em ambientes quentes e úmidos, tá? Então, onde é quente e úmido, eu tenho mais decomposição de rochas. E aqui eu gosto de puxar um gancho aqui interessante para o Mato Grosso do Sul, que é justamente Bonito, né? Bonito tem um padrão de formação rochoso que é o calcário, né? Calcário são rochas sedimentares. Rochas sedimentares muito suscetíveis ao intemperismo químico. O que eu quero dizer com rocha sedimentar suscetível ao intemperismo químico? Eu estou falando que ela dissolve fácil, tá? Dissolve fácil em meio aquoso. Muito fácil. E é por isso que a água de Bonito tem aquele gosto peculiar. Já ouviram falar do gosto da água de Bonito? Tá? A água de Bonito, ela tem um pH mais elevado. Ou seja, o que significa o pH mais elevado? É uma água mais básica, né? Alcalina, tem magnésio, tem cálcio dissolvido nela, beleza? E aí cria um gosto bem característico, né? Você vai tomar banho, você vê que não ensaboa direito sua cabeça com shampoo, porque ela é adstringente, né? Ela tem um pH mais elevado, beleza? Então isso é bastante interessante. Então formações onde há bastante calcário, intemperismo químico, ele é bem observado, né? E daqui a pouco eu vou mostrar uns exemplos interessantes. O físico, você lembra de atrito. Eu gosto de falar o seguinte, para facilitar a interpretação do físico. Você tem que lembrar dessa palavra, atrito. Desgastou por atrito é intemperismo físico. A água batendo na rocha, tá? Vai gerar desgaste, né? Enxurrada, né? Uma erosão, tá? A dilatação e contração da rocha no deserto. Esquenta demais, esfria. Esquenta de dia, esfria à noite. Tá? Dilata, contrai, vai fragmentando, vai desgastando e fragmentando as rochas. Aí é intemperismo físico. Ele é lento, tá? Muito lento. E aí, por isso, e ele é muito comum nos desertos. Por isso, que em lugares de climas secos e quentes, o solo é rasinho. Por quê? Tem pouco intemperismo, falta calor e falta água para formar o solo. Beleza? E o intemperismo biológico que eu citei no final ali pode ser a alteração química que plantas provocam nas rochas, né? Sabe quando nasce planta na rocha, né? Musgo e outras plantas? Então, aquilo pode trazer interferências químicas, até a acidez da rocha altera, tá? Ou então, essas raízes podem fragmentar a rocha, tá? Então, é muito comum você ouvir um termo assim, ó, intemperismo químico-biológico, né? Então, é interferência, por exemplo, da acidez que as plantas provocam nas rochas, facilitando esse cara aqui. Beleza, galera? Então, os dois principais intemperismos é o químico e o físico. Não esqueça, importantíssimo. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos processos que também costumam cair em provas, que são os processos erosivos, tá? O que são processos erosivos? São processos de desgaste da superfície, tá? Então, toda vez que eu falo em processo erosivo, eu estou falando em desgaste da superfície, beleza? Então, desgaste superficial produzido pelo quê? Pelos agentes erosivos. Pode ser o vento, pode ser a chuva, pode ser o mar, né? Pode ser o rio, enfim, pode ser o degelo glacial, né, que eu comentei ali agorinha para vocês. Então, esses caras aqui são os agentes que produzem erosão e modelam o relevo. Esse modelo de erosão também cai com uma relativa frequência em provas, que são as erosões marinhas. Como que eu chamo esse processo? Isso que você está vendo aqui, ó, é justamente uma falésia. Isso aqui, ó, você viu esse formato, você vai chamar de falésia. Então, o que é uma falésia? É esse paredão, tá? Esse paredão que você está vendo, ó, esse paredão que você está vendo aqui, tá? Isso aqui chama borda escarpada. Deixa eu escrever aqui, né? Vou botar aqui, borda escarpada.
escarpada. O que é uma borda escarpada? É quando você observa esse paredão, tá? Esse abismo na beira do relevo. Então, toda vez que tem esse abismo na beira do relevo, você pode usar o termo borda escarpada. A falésia é produzido por erosão marinha e também pelo desgaste da água da chuva que vem do continente. Olha aqui, ó. Imagina a enxurrada vindo aqui de cima e descendo. Tá vendo aqui nessa parte da imagem que tem um caminhozinho que provavelmente tem descida de enxurrada aqui, ó? Tá vendo? Aqui, não sei se dá para ver bem aí na imagem. Então, tanto o cuidado com a vegetação aqui em cima, tá? É tão importante também para manter essas falésias aqui, porque elas podem desabar, tá? Se a erosão for intensa lá de cima. Aí caem os famosos deslizamentos. E também o mar vai erodindo e depositando areia, fazendo esse formato aqui bastante interessante. Viu uma foto dessa? Então você já sabe, tá no litoral, é falésia. Isso aqui tudo é rocha sedimentar, tá? Toda vez que você vê essas linhas horizontais, são acúmulos de sedimentos. Então isso demonstra que teve um processo de acúmulo de sedimento ao longo aí de muito tempo. Beleza? Bom, vamos aqui, outros processos erosivos importantes, né? Vamos começar com essa foto aqui de cima. Olha aqui, o que você está vendo? Deslizamentos de terras. Professor, deslizamento de terra é um processo causado pelo homem. Mentira! Deslizamento de terra é um processo natural que o homem intensifica, né? A ocupação humana pode agravar os deslizamentos de terra, mas não é um processo necessariamente humano, ele é também um processo natural. Por quê? Galerinha, pensa comigo, eu tenho um morro, né, vamos supor aqui com um ângulo de 45 graus, tá, de declive. Galera, 45 graus para cima de declive é muito acentuado, Então, a força da enxurrada, que é o escoamento superficial, olha outro termo, escoamento superficial, né? O escoamento superficial. Beleza? Que é a enxurrada, o rio é um escoamento superficial organizado, mas a enxurrada é um difuso, né? Enfim, depende da chuva. Então, quando você tem superfícies com grande declividade, tá? Com ângulos maiores que 45 graus, é muito difícil você conter os deslizamentos quando eu tenho muito escoamento na superfície. Tá? Então é normal, é natural você contar que o que está aqui em cima vai ser jogado para baixo, porque o solo encharca, ó, presta atenção, o solo encharcou, aí satura. E aí depois a água não tem mais como ser absorvida no solo, porque ele está saturado, igual uma esponja encharcada. E aí o que vai acontecer com a água que continua caindo? Ele vai escoar por cima do solo. Tá? Encharca uma esponja aí e depois que ela estiver encharcada, continua jogando água para você ver. Você vai ver que a água excedente vai escoar pela superfície da esponja. Né? Na verdade, você vai fazer uma cama de água sobre a superfície da esponja. O solo é muito parecido. O solo encharcou, saturou, toda a água a mais vai escoar na superfície. E aí, meu caro, o que tiver ali vai ser levado para baixo, né? Gerando os deslizamentos. O que acontece? Quando o homem ocupa essas encostas e urbaniza, geralmente aí de forma irregular, a gente acelera o processo de escoamento. Ou seja, você impermeabilizou o solo e impediu que a água penetrasse naquele solo. Você tirou a vegetação que consome água. Olha aí, a vegetação ajudava a absorver parte dessa água. Essa vegetação não está mais. Tá? Então, se eu não tenho a vegetação para ajudar a absorver parte da água, tá? Então isso significa que o solo satura mais rápido. Se eu impermeabilizei o solo, isso significa que quando a água vier pela superfície, ela não vai conseguir nem penetrar em algumas áreas, ela vai escoar direto pela superfície, levando tudo que tiver para baixo. E aí, meus amigos, o resultado é essas tragédias aqui, tá bom? E por que, professor, tanta gente ocupa encostas de morro? Bom, isso tem a ver com o processo de urbanização. Já que é uma área que não era para ser ocupada, que não tinha moradia e não podia ir nos lugares onde poderia ser ocupado, porque não tinha moradia para elas precisavam morar em algum lugar. Então elas iam para os lugares onde ninguém queria e era proibido, ocupando as encostas de morro. Beleza? Tranquilinho isso aqui?
Tá de boa? Então, massa. Tá? São todos processos de erosão provocados pela chuva, erosão pluvial. Bom, outro processo importantíssimo são os escoamentos superficiais e laminares que produzem, ó, primeiro as ravinas. Isso aqui são ravinas. O que você está vendo aí? Fala para mim. Você está vendo, primeiro, um solo desnudo, um solo exposto, tá? Aqui eu tenho uma área de solo exposto, tá? E essa área de solo exposto fica também suscetível à erosão. Muito comum aonde isso aqui, ó, muito comum no Cerrado brasileiro, no Centro-Oeste, tá bom? Muito comum no Centro-Oeste. E nessa condição o que acontece? A falta de vegetação também favorece o escoamento superficial, lembra disso, tá? O desmatamento, tá? Deixa eu pegar uma borracha aqui, apaga isso. O desmatamento favorece, tá? Aumenta, vou botar aqui, aumenta o escoamento superficial, beleza? O escoamento superficial. Então, se eu estou falando que o desmatamento aumenta o escoamento superficial, eu estou falando para vocês que o escoamento, que o desmatamento favorece o quê? A erosão, tá? Então, o desmatamento vai favorecer os processos erosivos, por quê? Porque ele vai estimular, vai facilitar os processos de escoamento das enxurradas, né, o escoamento superficial. E aí esse escoamento excessivo vai gerando buracos no solo, como vocês estão vendo agora aí na tela, tá? Olha esses buracos aqui, que são chamados de ravinas, tá vendo? Esses buracos aí que vocês estão vendo são as ravinas. E essas ravinas, com o tempo, vão aumentando, e quando elas aumentam, vira o quê? Isso aqui. Como que eu chamo isso? Isso aqui são as vossorocas. São as vossorocas, tá? Professor, eu li bossoroca com B. Já tem essa escrita, mas o mais comum é com V. Vossorocas. Então, as vossorocas é um processo de erosão intenso no solo, muito comum no cerrado, e que, se você não tomar cuidado, ele pode se tornar muito difícil de se reverter. Esses buracos são enormes, engolem às vezes pedaços inteiros de cidades, tá? E podem ter dezenas aí ou centenas de metros, tá? Podem ser extremamente longas e profundas essas vossorocas. Tudo bem? Repara aí na imagem da vossoroca que também fica nítido que tem uma parte do espaço que foi desmatado, tá? Por isso que favoreceu o processo. Beleza? Então, vossoroca é o processo mais grave de erosão pluvial no cerrado. As ravinas também são processos graves que antecedem as vossorocas, tá? E encostas de morro também são muito suscetíveis à erosão em função da declividade e do escoamento superficial. Todos esses processos são intensos no verão, período onde as chuvas são muito concentradas no centro-sul do Brasil. Belezinha? Tranquilo, galera? Então, bora lá. Outros processos erosivos interessantes. Processo de erosão fluvial aqui que eu peguei para vocês, tá? Formação do Grand Canyon, né? São os vales formados pelos rios, tá? Ó, eu posso formar vales, esse vale aqui é um vale em V, tá vendo? A gente chama isso de vale em V, tá? O Rio Colorado foi escavando o Grand Canyon, tá? Então essa erosão fluvial é muito comum quando você tem rochas sedimentares, beleza? Quando você tem rochas sedimentares, esse processo é mais comum. E aqui do lado nós temos uma erosão eólica muito comum em ambientes semiáridos ou áridos, né? Também rochas sedimentares, tá? Também vai ser mais comum, por quê? Porque a rocha sedimentar é mais suscetível ao desgaste por ser mais frágil, tá? O vento foi esculpindo esses formatos. Olha que massa, beleza? Bom, aqui eu coloquei formação de vales também por erosão fluvial, outro vale em V aqui para vocês verem e compararem com um vale em
U. Isso aqui é um vale em U. Meu U ficou meio estranho aqui, mas vocês entenderam que é um U, né? Tá? Um vale em U. Esse aqui, erosão glacial, forma essa estrutura que a gente vai chamar de fiordes, tá? Comuns na Noruega, comuns no Chile. Lá no extremo sul da América do Sul você vai ver formações assim. É o gelo que vai se desgastando e vai escavando as rochas, formando essas entrâncias que o mar invade. Beleza? Então, são os fiordes. Beleza? E aqui outra formação importante, muito comum no Brasil, são as cuestas e chapadas, né? Cuestas, presta atenção, isso aqui cai, hein? Ó, toda vez que você falar de cuestas, você vai lembrar assim, ó, uma borda escarpada, tá? Você já entendeu que é a borda escarpada, né? Olha aqui a borda escarpada aqui, tá? E o reverso, que é a cuesta, vou botar aqui, suave. Ou seja, aqui, ó, suave, suave, tá? Então ele vai ficar assim, um lado suave e uma borda escarpada, beleza? Borda escarpada, deixa eu pegar o laser, aqui a borda escarpada, o outro lado suavizado. Essas são as cuestas, comum nas serras brasileiras, tá? E as chapadas, galera, olha as fotinhas aqui da chapada aqui de baixo. Chapada também tem borda escarpada, tá? Porém, em cima é aplainado, tá? Parte superior, tá? Superior é aplainada. Beleza? Então a parte superior das chapadas são aplainadas, tá? Então você vai formar essa formação meio quadradona, né? Então isso é comum, formação de chapadas. Onde eu vou ter isso aqui? Também comum, tá? No Cerrado, bem comum no Cerrado, comum principalmente, tá? No Nordeste e no Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, tem na Bahia, Tocantins, tá? Então você vai ver, nesses estados é mais comum as chapadas. E as cuestas é mais comum nos estados ali do Sul-Sudeste, na borda litorânea. Tudo bem? Tranquilo aqui, galera? Alguma dúvida? Só alegria?